Fala, meu aluno, tudo bem contigo? Então, meu amigo, vamos agora à nossa primeira aulinha do nosso estudo de razão e proporção. Vamos começar de uma forma bem simples, entendendo o que é esse camarada que a gente chama de razão. Amigão, razão é a mesma coisa que divisão. É a ideia de você obedecer a ordem de divisão que a questão te pede. Então, aqui está, razão de A e B. Perceba que o primeiro número que ele coloca para você é o camarada que vai ficar no numerador de uma fração, afinal toda fração também é uma divisão, ou seja, o primeiro número é o dividendo. Bacana isso? E esse segundo número, ele é o camarada que vai ficar onde? No denominador, ou seja, ele vai corresponder ao nosso divisor. Então, só para reforçar até mesmo com esses nomes que a gente aprende na divisão, então esse primeiro número citado para a gente, ele vai corresponder ao dividendo. E esse segundo número vai corresponder ao divisor. Bacana? Então a razão entre dois números é você obedecer a ordem que aparece. É dividir sempre o primeiro pelo segundo. Aqui, ó. Dividir o primeiro pelo segundo. Então você vai obedecer essa ordem de divisão que aparece aqui pra gente. Ficou clara essa ideia? Beleza? Isso aqui ficou bem miudinho, mas é um símbolozinho de divisão. Agora, o que esse camarada acaba representando para a gente em uma questão interpretativa? O que ele representa para a gente? É a quantidade de unidades que você tem do numerador para cada uma unidade que você tem no denominador. Por exemplo, quando você faz a razão entre a distância e o tempo, isso daí equivale ao quê? A velocidade. Porque, por exemplo, quando você vê lá no velocímetro 80 km por hora, o que significa isso? Que você tem a razão da sua distância pelo tempo. Significa que para cada uma unidade do denominador, que é a hora, você percorre 80 km. Bacana? Percebeu essa ideia? Então é essa a nossa ideia de razão. É saber para cada uma unidade do denominador, quantas unidades a gente vai ter desse nosso numerador. Com isso, a gente vai até aproveitar e definir o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, quantificado. Por exemplo, quantidade de pessoas, distância, tempo, velocidade, aceleração, quantidade de horas trabalhadas por dia, quantidade de dias. Tudo isso que pode ser medido, quantificado, é a nossa unidade de grandeza, tudo bem? Claro que a gente não vai tão a fundo como na ideia na física, que separem de grandeza escalar, grandeza vetorial. Isso a gente deixa para os físicos. Para você, em questão de matemática, essa daqui já é a noção ideal para você, não precisa mais do que isso, tudo bem? Agora, para a gente tentar entender melhor essa definição e esse cálculo aqui que eu passei para você, vamos perceber esse seguinte problema. A gente tem uma prova, onde nessa prova o total de questões equivale a 50. Está aqui, ó. A prova, então, possui no total 50 questões. Vamos escrever isso aqui na hora de resolver? Então, está aqui, ó. Total de questões, 50. Aqui está. A gente vai anotando as informações para ficar mais simples. O camarada falou que acertou 35 questões. Ou seja, a quantidade, então, de questões certas equivale a 35. Beleza. Ele falou que deixou aqui, ó, 5 questões em branco. Então, desse total, questões em branco equivalem a 5. E, finalmente, olha o que ele colocou no final. Errou as demais. Se ele errou as demais, então significa que ele errou o que sobrou. Como na prova eu tenho um total de 50 questões, quanto que é 35 mais 5? 40 questões. Então a gente tem 40 questões que ele acertou e deixou em branco. Os 40 para poder chegar nos 50, faltam quantas? 10. Então significa que a quantidade de questões erradas equivalem a 10. Pronto, aqui está. 10 questões erradas. Finalmente, para finalizar, olha o que ele pede. Qual é a razão? Novamente, razão na matemática é a mesma coisa que o quê? Divisão.
E lembre-se que quando aparece essa palavra na prova, a gente tem que obedecer a ordem que ele pede para a gente fazer a divisão. Então, qual é a razão do número de questões certas pelo número de questões erradas? Ou seja, então o que você vai ter que fazer no final? Vai ter que dividir a quantidade de certas pela quantidade de erradas. Pronto, acabou. Então, essa razão que ele pediu para a gente, aqui está, ó. Essa razão que ele pediu para a gente vai ser a divisão da quantidade de questões certas, nesse caso 35, pela quantidade de questões erradas, que nesse caso equivale a 10. Pronto, aqui está. Agora, fazendo-se essa divisão, quanto que a gente vai ter aqui? 35 dividido por 10, já comentamos isso daqui. Dividir por 10, andar com a vírgula, uma casinha para a esquerda. Então, isso daqui vai equivaler para a gente a quanto? 3,5. Ponto, acabou. Essa daqui é a razão da nossa divisão. Não tem mais o que falar. Agora, o que que esse camarada representa para a gente? Significa uma coisa. Olha aqui, ó. No nosso numerador, a gente tem a quantidade de questões certas. No nosso denominador, a gente tem a quantidade de erradas. Só para reforçar aqui, ó. Certas e erradas. Certas e erradas. Bacana. Então, o que que esse camarada está representando para a gente? Significa que para cada uma questão errada, você acerta 3,5 questões, que é a nossa interpretação de razão. Ou seja, para cada uma unidade do denominador, esse camarada representa a quantidade de unidades do numerador. Então, a interpretação disso daqui significa o quê? Para cada uma questão errada, uma questão errada. Tá vendo? Camarada do denominador. Tem-se 3,5 questões certas. Camarada que está no numerador. Pronto. É isso daqui a nossa interpretação quando a gente faz essa razão. É saber a proporção que a gente vai ter, que é o que a gente vai estar trabalhando depois, é a quantidade de unidades que a gente vai ter do camarada que está no numerador para cada uma unidade do camarada que está no denominador. Então é isso que você precisa saber sobre razão. Razão é a mesma coisa que divisão, é a quantidade de unidades que você tem do numerador para cada uma unidade do denominador, e além disso você tem que fazer o quê? Obedecer a ordem de divisão. Sempre dividir o primeiro camarada que ele coloca pelo segundo camarada que ele coloca. E grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado, já falamos alguns exemplos. E com essa ideia que é a nossa base, já é um bom desenvolvimento para a gente ver o que trabalharemos na próxima aula, que é a ideia de proporção. Beleza, amigão? Então, forte abraço e te aguardo na próxima aula.